Olá pessoal, hoje nós vamos montar um amplificador. Um amigo aí comprou essas placas na internet e por algum motivo resolveu não pedir para não montar e pedir para eu montar. Aqui temos um gabinete que já estava sucateado aí na oficina, eu consegui de outra oficina. Dissipador de calor, que todo amplificador precisa, né? Por causa que eles aquecem muito, principalmente esses amplificador classe A, B. A fonte de alimentação, que já está com a ponte retificadora. Aproveitar aqui o máximo que der do que já tem, tipo utilizar aqui um ventilador, né? Um cooler. Utilizar a chave 110-220, a entrada RCA e chave liga e desliga. E os indicadores de LED aqui, pelo que eu vi nessa placa, ela tem LED. Ela tem um LED na placa que pode ser que a gente podemos colocar ela por exemplo, aqui no on, né? No power, que quando ligar vai acender. Aqui tem para os dois canais, né? Canal A, canal B. Aqui um está puxando da alimentação negativa e outro puxando da alimentação positiva, mas dá para utilizar como se fosse um lado e o outro, ou montar outra estratégia. Também tem a plaquinha de clipar, né? Que no caso, quando estiver tocando, ela vai ficar indicando que tem sinal de áudio, né? Que podemos utilizar aqui em clipper também. Essa placa, pelas configuração aí, ela trabalha com aproximadamente 25 volts, mais ou menos. Acredito que até 30 volts ela vai trabalhar bem, dependendo aí do alto-falante que vai ser utilizado e do dissipador e da ventilação, né? Esse amplificador que trabalha aqui no máximo com 8 ohms, né? Não pode colocar menos que 8 ohms porque vai danificar a placa. Essa placa, a configuração dela é para 8 ohms e ela trabalha aí com tensão positiva. Ela trabalha com tensão com fonte simétrica, que é positivo, VCC, e tensão negativa, né? Então a fonte dela tem que ser simétrica. Mas aqui a fonte dela já está com a configuração, né? Já comprou pronto, com a configuração simétrica, entra com GND e as duas fases da alimentação. Aqui temos uma placa que também foi comprada já montada, que é para reforço de grave, né? E vamos ligar com ela e sem ela para verificar se vai ficar, qual jeito vai ficar melhor. Nessa placa também podemos fazer um corte, adaptar adaptador de pendrive, Bluetooth, USB, né? Dá para adaptar aqui. E se esse reforço não ficar bom, podemos também colocar uma outra placa, ou comprar pronto uma placa de tonalidade com um grave, médio e agudo, e aproveitar as placas, aproveitar os furos, né? E por último pintar aqui o gabinete, que está um pouco enferrujado aí, tá meio oxidado, e vamos dar uma lixada e pintada nele. A primeira parte que vamos trabalhar é na parte da ligação do transformador de alimentação. Esses transformadores são bem simples, trabalhar com ele, ligar ele. Só que muita gente, eu acho que só de olhar essa ferragem com vários pinos e por se tratar de entrada de energia, que no caso é 110 ou 220, ou por medo ou por falta de interesse, não consegue aprender. Mas é bem simples trabalhar com ele e ter uma forma de trabalhar seguro, sem incendiar, sem pegar fogo. Mesmo ligando errado, não vai incendiar. Essa forma aí é trabalhando com série, né? Lâmpada de série. Uma técnica muito antiga e utilizada aí pela aqueles técnicos mais antigos, que utilizava com uma segurança extra caso errasse aí alguma peça, invertesse alguma peça, alguma coisa, ou ligasse errado. Essa lâmpada de série não é nada mais, nada menos que uma extensão comum, né? Aqui as duas vias aqui da tomada, que vai para como se fosse uma extensão normal, uma extensão comum. Só que uma das fases, né, corta e liga a lâmpada em série, ó, em série do circuito. Que é o que acontece. Ao ligar o equipamento aqui, ela tiver em curto, o que vai fazer é que a lâmpada vai absorver toda a carga, vai acender impedindo que passe corrente
por circuito e faz com que não pegue fogo, não incendia, e também você vai saber se o seu circuito está em curto ou não. No caso, a gente vai utilizar para trabalhar com esse transformador, né? Esse transformador aqui é de um som Philips antigo, não me recordo o modelo, mas ele tem algumas referências em cima dele, ó, que pode ser que dê de pesquisar aí no Google. E esse aqui é de um som Sony de 300 watts. Nós vamos ver qual que tem a configuração ideal para trabalhar aí com um amplificador, porque ele já trabalhava com amplificador, né? Utilizava STK na saída, e a fonte deles é simétrica, então um dos dois nós vamos poder utilizar aí nessa montagem aí do amplificador. Bom, a série é isso, ó. Se tiver um curto, né, e tá ligado aqui no final do terminal, se tiver um curto, o máximo que pode acontecer, ó, gerar um curto, é acender a lâmpada, né? E não estoura, não corre risco de danificar nada, né? E podemos ligar aqui no transformador para descobrirmos a entrada e a saída. Mas tem um método antes de utilizar antes de fazer a ligação para experimentar na série, tem como identificar aí onde é que é a entrada e onde é a saída dos transformadores, né? A entrada de alimentação, geralmente ela tem o fusível. Ó, dá de verificar que aqui tem um fusível. Bem aqui nessa entrada tem um fusível. Ele é meio coberto e dentro desse isolante ele tem um filamento branco, né? Que ele entra aqui e sai aqui. Deixa eu ver se por cima é melhor de encontrar. Que é mais fácil de identificar, ó. Fusível aqui, ó. Então essa parte aqui é a entrada de alimentação. Neste outro aqui também é para ter o fusível. Vamos ver. Aqui está, ó. O fusível, ó. Tá vendo? Então aqui vai ser a entrada de alimentação. E a parte de saída, consequentemente, vai ser o outro lado. Eu nunca vi um transformador entrar de um lado e sair do mesmo lado. Geralmente eles são separados. E também dá para perceber que o fio da saída ele é muito mais grosso do que o de entrada. O de entrada é mais fino, ó, né? Da mesma forma aqui. Olha a grossura do fio de entrada e o de saída. O de entrada já. A grossura do fio de saída para o de entrada. Esses transformadores ele pode ser ligado em série ou paralelo à entrada. E a configuração do transformador em série, que no caso é esse transformador, ele funciona mais ou menos assim, ó. Ele tem a série de 110 e outra série que também são 110 e ao somado a 220. A entrada principal aqui da chave, ela vai ser ligada na parte da chave e do fusível, ou vice-versa, que passar primeiro pelo fusível e depois pela chave, ele vai logo na parte mais grossa, que no caso você vai identificar a série que é 110, porque ele é mais grosso do que o terminal aqui, que finda em 220, ó. Aqui temos pode ver que aqui tem um fusível, ele vem pra cá, ó, e aqui começa na parte grossa. Então isso aqui dá pra ver que o 110 vai ser utilizado aqui, ó. Uma energia entra aqui no fusível e aqui é o final dela. Nessa configuração do fio grosso aqui, ó, do início grosso e o meio grosso que é em série com fino, aqui é 110, ó, uma ligação 110. Se ligar aqui um fio aqui de energia, a configuração do transformador é 110. E se utilizar o filamento fino, que no caso é um grosso e um fino, que ele vai entrar aqui, rodar lá dentro, fazer as espiras dentro, sair aqui e continuar a espira com fiação fina e termina aqui é 220. No caso daqui para cá é 220 e daqui para cá é 110. Só que antes passar pelo fusível para ter um meio de proteção aí, né? Mas o esquema tá um pouco parecido. E a parte da saída de alternado nós vamos verificar por aqui, ó, que é essa parte. Depois que tiver ligado o transformador, nós vamos testar essas 4 séries que tem aqui, ó. Tem um meio,
que faz uma série para cá e uma série para cá, e daqui da continuidade para cá e da continuidade para cá. Aqui vamos utilizar como GND, um ponto do GND, e testar qual a alimentação que dá aqui e aqui no final, para ver se a gente vai utilizar aqui a fase para fonte simétrica ou aqui. Liguei na série, liguei na aspira ali mais grosso, nos dois terminais mais grossos, para a configuração de 110, que minha energia é 110, e a lâmpada lá em série, ó, nem acendeu. E aqui tem a energia. Se eu der um curto na lâmpada aqui, ó, não vai afetar nada, tá vendo? Só acende e lacera. Se tivesse um curto, ele acendeu. E aqui tá entrando aqui no caso o 110, ó, de alimentação ali, ó, tá vendo? E o outro terminal dá para testar se tá funcionando a parte 220. É se eu ligar aqui uma entrada e o terminal do início mais grosso e o final mais fino, você vai perceber que vai sair aí uma corrente aí de uma tensão de aproximadamente 220 volts. Aí, tá vendo? 200 volts. Que no caso, se eu ligar esse fio daqui para cá, ele vai trabalhar na configuração 220, daqui para cá 110, como está o esquema aqui, ó. Agora procurar a tensão ideal aqui para o amplificador. O meio da série é aqui e vai ter uma segunda série que vai ter um enrolamento daqui para cá, daqui para cá, e daqui para cá e daqui para cá. Quanto mais aspira, maior vai ser a tensão. E aí eu vou colocar o ponto central e verificar se aproximadamente 20 volts, 22 volts vai sair daqui ou aqui. Olha, daqui para cá sai 48. E se eu fizer o mesmo jeito pro outro lado, vai sair 48 também, ó. Então a metade da série é para dar aproximadamente a metade. Vamos ver. Ó, 22 volts. Então, pro outro lado da série vai ter que dar 22 volts. Então tá aqui, encontrei a alimentação que vai ser ideal para o amplificador. Vai ser o GND o meio e uma fase e o outro.